Ele fala para eu pesar 75 miligramas deste pó. E na aula passada eu discuti com vocês sobre a viabilidade desse peso. Então imaginem aqui a minha balança analítica, aqui na mesinha. E essa balancinha, ela dá... A gente trabalha para esses desenvolvimentos de métodos quantitativos, a gente trabalha com uma balança que a gente chama de analítica. Não é uma balança semi-analítica, que é aquela grandona que vocês costumam pesar as drogas vegetais. Não. Aqui é aquela balancinha de precisão que tem... Cadê? Como é que eu falo? Que tem balancinha de precisão, que tem as janelinhas, que tem um cubículozinho fechadinho. A gente fecha para diminuir as interferências de ar, de qualquer outra coisa que possa influenciar nessa pesagem. E aí ele traz em gramas 0 ponto, e aí ele dá as menos precisas, elas dão 3 zeros depois da curva, e as mais precisas dão até 4 zeros depois da curva. Sendo que esse aqui é aquele que tem muita variabilidade, fica o tempo todo mudando, a gente não confia muito em pesos nessa medida. Ele quer 75 miligramas. 75 miligramas seria o 0,7500. Como essas duas unidades aqui são as que têm mais erros, né, a gente não trabalha com essa modificação. Então, ele está pesando, sim, uma quantidade muito satisfatória em relação à exatidão, minimizar os erros de pesagem, né, no método que foi desenvolvido. Então, ele pesou 0,75 desculpa, que é grande, 0,75 gramas, que significa 75 miligramas, tá? E colocou num balão volumétrico mãe, que tem 100 ml. Então, esse balão aqui, a gente tem uma concentração para ele, que é 75 dividido por 100 dá, ó, 0,75 miligramas. Professor, o que você fez aqui? Eu botei os 75 miligramas dividido por 100 ml. Para eu ter essa relação de miligramas por ml, é só dividir a quantidade que eu pesei pela quantidade de ml que eu diluí. 75 dividido por 100 é 0,75 miligramas por ml. Concentração, pessoal, é sempre a relação de massa por volume. E aqui é uma relação que vocês viram esse termo lá na farmacopeia, tá? É uma relação peso-volume. Peso-volume é o que eu pesei de miligramas a cada ml. Tenho essa relação de concentração para a solução mãe. Mais uma vez, essa concentração aqui na faixa de miligramas por ml é uma concentração muito alta para eu colocar direto no espectrofotômetro e ver a absorbância. Porque a absorbância que a gente trabalha para métodos analíticos é uma absorbância que vai de 0 a 1. E eu falei que é uma questão de sensibilidade da metodologia. O espectrofotômetro de 0 a 1, ele trabalha com unidades de peso-volume na faixa de microgramas por ml. Ou seja, essa solução mãe, do jeito que ela foi feita, se eu pegar uma amostra, uma alíquotazinha dela, e botar no aparelho de espectrofotômetro, ele vai me dar um negócio assim, ó. Uma varredura, por exemplo.
em que eu não consigo nem enxergar um pico, porque o equipamento só me dá até aqui e a minha amostra, ó, não consigo nem ler. É muito absurda de absorbância. É isso que ele dá lá. E eu preciso que essa absorbância chegue para cá, ó. Aqui, ó, até a 1, e consiga absorver, ou então um pouco menos. Ou seja, essa unidade aqui de miligramas por ml não é compatível com a sensibilidade. É um método mais sensível do que miligramas por ml. E o quão sensível ele é? Na faixa de microgramas por ml. Tá bom? Então, a gente vai ter que diluir essa solução mãe. Eu chamo de mãe porque é a minha primeira concentração e ela sempre vai estar aqui no miligrama por ml porque é algo que eu consigo pesar, é algo palpável, tá? Miligramas. A minha mãe sempre vai estar em miligramas por ml. A partir dessa mãe, eu posso aplicar o cálculo de CV, que é, eu tenho uma concentração inicial que é o objetivo chegar numa concentração final menor, né? Eu tenho uma concentração inicial maior, que se eu pegar um determinado volume desta solução inicial e diluir para um volume final, né? Se eu pegar isso e diluir, colocar mais líquido dentro disso, eu vou chegar numa concentração final menor, tá bom? Então, sempre que eu chegar numa concentração menor, eu não tenho como voltar para uma concentração maior, não. Por isso que eu sempre guardo a minha solução mãe, porque ela vai ser a mãe de qualquer outra diluição que eu queira desenvolver. Se eu chegar aqui direto numa concentração de 2 microgramas por ml, eu não tenho mais, a partir dessa de 2, chegar numa de concentração maior. Impossível. Não tenho mais como... esse cálculo é para diminuir concentração, não é para aumentar, tá bom? Então, dessa mãe, eu posso obter várias concentrações. Por exemplo, vamos fazer aqui a primeira. Apliquei essa fórmula e que eu quero pegar desta mãe e jogar nesse balãozinho, um balãozinho que também tem 100 ml. É um balãozinho que também tem 100 ml. Eu vou pegar desta mãe um volume fixo. Vamos supor que eu queira pegar 10 ml dessa mãe. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a concentração inicial é conhecida? É. O volume inicial que eu peguei é conhecido? É. A concentração final, eu tenho uma concentração final? Não, é o que eu quero saber. O volume final é conhecido? É um balão de 100. Então, de posse dessas informações todas aqui, eu tenho como chegar à concentração final deste balão, tá bom? Ah, professora, mas e se eu fizer de outro jeito? Como? Eu não vou ter essa informação do volume inicial. Na verdade, eu quero saber o quanto que especificamente eu posso pegar daqui para chegar numa concentração X específica. Vamos fazer das duas formas, pessoal? Porque a gente está analisando a viabilidade de se construir as duas formas de análise. Tá? A primeira que foi feita aqui, eu teria uma concentração final de quanto? Vamos só terminar esse cálculo. Concentração inicial era 0,75 miligramas por ml. O volume inicial vezes 10 ml vai ser igual. Concentração final é o que eu quero saber, vezes o volume final é 100 ml. Então, para quanto eu estou diluindo? Dessa forma, a concentração final vai ser igual a 0,75 vezes 10. E isso tudo eu vou dividir
por 100. Né? Só cancela esse zero aqui com esse zero. E essa concentração final ficou 0,075 miligramas por ml. Tá? Outra questão que vocês têm que saber fazer é conversão de miligramas para microgramas, assim como de gramas para miligramas, não é? Seguinte, grama para miligrama é só você dividir por 1000. 1, 2, 3. Para miligrama. E da mesma forma, de miligrama para microgramas, é um UG, tá bom? Para quem quiser desenhar, escrever no caderno. mg e UG de microgramas também é só dividir o miligramas por 1000, ou então dividir a grama por 1000 e 1000. Dá o quê? 1 milhão, né? Não, 1 bilhão? 1000, 1, 2, 3, 1 bilhão, certo? Pronto. Então, se eu tenho aqui 0,075 miligramas por ml neste balão, que eu fiz do primeiro jeito, é a mesma coisa de eu ter um balão com uma concentração de quantos microgramas por ml? Então, dá 1, multiplica por 1000, tá? 1, 2, 3. Então, é a mesma coisa de eu ter 7, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 75 microgramas para cada ml. Pronto. Professora, 75 microgramas por ml. Já está na escala de micrograma? Tá, mas também é uma concentração ainda considerado alta. Ah, professora, mas qual é a concentração que não é considerada alta? Olha, cada fármaco é um fármaco, cada caso é um caso. Mas, de forma geral, de regra geral, a gente tem que trabalhar em escalas de 2 microgramas por ml até 20, 30, 20 microgramas por ml. Óbvio que isso varia de fármaco para fármaco, tá? Por exemplo, lá na pilocarpina eu só fazia até 12 microgramas por ml, o meu método. Bom, cada fármaco é um fármaco. Mas saibam que 75 microgramas por ml ainda é uma concentração alta. E isso é importante vocês saberem para me dizer que esse balão 1, ele ainda não é suficiente para se construir uma curva de calibração ou para se fazer análises, tá? Eu precisaria pegá-lo e diluir para uma segundo método, tá bom? Então, pronto. Dessa forma como eu fiz, pegando 10 ml da mãe, eu chego num balão que eu ainda vou ter que fazer uma segunda diluição. Isso dá trabalho. Porém, pode ser que para o método me dê mais precisão, menos erros, tá bom? Ah, professora, então qual é a segunda forma? Que é mais direta. É ao invés de eu fixar o volume inicial, como eu fiz aqui, eu não vou mais fixar esse volume inicial. Agora, eu já quero que ele me dê uma concentração que eu quero, né? Uma concentração fixa. Aí eu venho aqui, alguém está perguntando alguma coisa? Não. Aí eu venho aqui, na mesma fórmula, e vou já dizer para ele, o balão,
Eu sei que o espectrofotômetro trabalha na faixa de 2 a 20 micrômetros. Vamos fazer que nem a professora disse que sempre faz o dela? Vamos chegar aqui numa concentração de 10 microgramas por ml. Eu quero que esse balão aqui já me dê 10 microgramas por ml. Então, vamos lá. Diretamente, eu quero que ele me responda com a concentração inicial era 0,75 miligramas por ml, tá? Mas como a concentração final que eu vou colocar é em 10 microgramas por ml, eu tenho que usar as mesmas unidades. Então, 0,75 miligramas por ml é a mesma coisa, faz o quê? De miligrama para micrograma, tu multiplica aqui por 1000. Então, 0,75 miligramas por ml é a mesma coisa de 1, 2, 3. Multipliquei, 1, 2, 3. 750 microgramas por ml. Eu vou multiplicar isso por um volume inicial, que dessa forma eu não peguei um volume fixo. Eu quero saber quanto que eu deveria pegar para chegar direto numa concentração de 10 microgramas por ml. Não se esqueçam disso, de usar sempre as mesmas unidades. Vezes o volume final, não é 100 ml? Então, a gente tem dessa forma. O volume final do balãozinho vai ser 100. A concentração final que eu já quero adquirir é 10. O volume inicial é que eu vou calcular. Então, a gente vai ter que o seguinte. O volume inicial vai ser igual a 100 vezes 10. 100 vezes 10. E isso tudo, depois que eu multiplicar, vai vir dividindo por 750. Bom, isso me retorna um valor de volume de quanto? Volume inicial vai ser igual a 1000 dividido por 750. 1,3333. Gente, eu teria isso de ml. Bom, vamos supor que no meu laboratório eu só trabalhe com aquelas pipetinhas graduadas, aquelas que são assim, as pipetinhas, aí tem uma pontinha aqui embaixo e tem uns que a gente usa uma perinha, né? A gente usou muito isso aqui lá na gnosia. Imagine eu pegar 1,3 ml com isso daqui. E outra, não é 1,3, é 1,3333, certo? Esta pipeta eu não vou conseguir precisão para pegar este volume. Então, se eu trabalho num laboratório, numa farmáciazinha de manipulação, que não tem pipetas, aquelas pipetas semiautomáticas ou pipetas automáticas, que pegam uma quantidade muito pequena, com precisão, que eles foram certificados e que realmente tem essa precisão, eu jamais posso fazer desta forma este método. Eu tenho que fazer daquela forma como eu falei anteriormente. Eu pego um volume grande de 10 ml, que eu consigo pesar com precisão, melhor, medir com precisão, e faço uma segunda diluição para um segundo balão, até que eu chegue nas concentrações satisfatórias, tá? Então, desta forma, essa pipeta, esse volume aqui, é impossível pegar, tá bom? Ah, professora, mas eu sou um laboratório mais riquinho e tenho uma pipeta analítica automática. E aí eu preciso pegar com ela 1,33333 ml. A pipeta analítica automática, ela também não te consegue dar essa precisão bem aqui, não. Tu pede... até tem umas que trabalham com microgramas, né? Que eu consigo pegar os 133 micro-ml.
Então, tu consegue trabalhar até com 3 casas. 133 microlitros. Mais uma vez eu falando micro-ml, isso tá errado, tá? Microlitros. É ml sendo transformados para microlitros. É só multiplicar por 1000 também. 1, 2, 3. Tu consegue na pipetinha automática pegar aqui os 133 ml, tá? Microlitros, tu consegue até pegar esses 1.333 microlitros. Mas vocês concordam que isso aqui, que não está colocando lá na pipeta, eles podem levar a erro na análise? Pode. Professora, mas esse erro não influencia na linearidade do método. Beleza, pois então pode utilizar essa pipeta. A questão é, se você faz um método e ele não me dá linearidade, isso aqui pode ser um ponto do erro. Tá bom? Mas vamos supor que não, que isso aqui não é ponto de erro, é uma quantidade muito pequena para dar interferência no método. E aí, eu peguei essas 1,33 ml mesmo na pipeta analítica, na pipeta automática. E aí, obtive o balãozinho já com as 10 microgramas por ml. Pronto. Então, da curva de calibração, é só vocês aplicarem essa fórmula e ir direto para o volume. Na questão da prova que eu vou botar para vocês, eu vou pedir para vocês construírem uma curva de calibração. Eu vou pedir para vocês fazerem a diluição para 4, 6, 8, 10, 12, por exemplo. No mínimo 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tem os 5 pontos? Tenho. Na prova, como eu vou fixar a concentração para vocês chegarem, vocês podem fazer aqui direto. Você vê? Você vê. E aí, vocês fixam a concentração que vocês querem chegar. E vocês sempre vão começar com a concentração mais concentrada, obviamente. Aí pega e faz esse cálculo da mãe para o de 12. Aqui. Então, vamos lá. Eu fiz essa diluição com esse cálculo, pegando 1,33 ml. Certo? Peguei 1,33 ml e botei no balão de 100, obtendo essa concentração bem aqui. Mas e se eu quiser obter a de 12? Eu posso pegar esse aqui que está mais diluído? Óbvio que não. Eu vou ter que continuar aqui pegando a mãe, tá? E aí eu vou ter o seguinte. A concentração inicial da mãe, 750 microgramas por ml. O volume inicial é o que eu quero saber. Para eu obter uma concentração final de 12 microgramas por ml, vezes o volume final, também um balãozinho de 100 ml. Aí na prova eu posso brincar com vocês, assim como eu fiz na sala de aula, de que a mãe é 100 ml, mas os outros balões que eu tenho é só de 50 ml, certo? A única diferença que vai dar nesse cálculo é o volume final, tá? Eu estou escolhendo o balão de 100 ml. Então, para eu conseguir essa concentração de 12, eu vou precisar do volume inicial de quanto? O volume inicial ser igual a 12 vezes 100 dividido por 750. Vai ser igual a 12 vezes 100 dividido por 750. 1,6. 1,6 batido. 1,6 batido dá para você fazer com uma pipeta com precisão, sem problema, tá? 1,6 ml. Aí eu pego daqui, deixo o balãozinho mãe,
Opa! Pego dessa soluçãozinha mãe, mas que danado. E faço o balão da concentração inicial de 12 microgramas por ml. Como é ruim escrever nisso. Então, tá aqui. Para eu obter essas 12, melhor fazer assim, microgramas por ml, tá? Eu vou ter que pegar daqui 1,6 ml e diluir para um balão de 100, tá bom? E para eu obter as 10 microgramas por ml, é só eu pegar daqui, como a gente calculou, e que fica mais fácil para vocês, claro, e direto dessa forma. Para eu obter essa concentração final, né, eu vou determinar o volume inicial, 1,33 ml. Pegou daqui 1,33 ml e pegou daqui 1,6 ml, diluiu para o final de 100. Pronto, obtive a de 12 e obtive a de 10. Gente, a de 10 ml já foi bem difícil produzir, porque eu tive que pegar um volume bem pequeno. Na prática, eu posso pegar a de 12 e obter as de 8, as de 6 e a de 14, e não mais usar a mãe. Mas na prova, vocês podem continuar da mesma forma, pegando a mãe e diluindo até obter 8, da mesma forma que a gente fez esse cálculo aqui, até obter 6, até obter 4. Só que na prática, esses volumes iniciais vão ficando cada vez menores, e isso pode dar erro. Então, eu posso, na prática mesmo do laboratório, pegar a concentração mais concentradinha, a solução mais concentrada, para obter essas outras. Que aí eu precisaria pegar um volume bem maior para obter uma concentração quase perto da outra. Entenderam isso? Hã? Então aí ainda tem 15 participantes. Tá, entendi. Professora, quanto é a concentração da solução mãe? 75 miligramas por ml. Que é a mesma coisa de 750 microgramas por ml. Porque eu pesei 75 para 100. Uhum. 75 miligramas para 100 ml, que foi pesado inicialmente. Uhum. É só porque não estava escrito, aí eu fiquei na dúvida. Ah, sim. Pronto, foi pesado 75 miligramas e ele foi diluído para um balão de 100 ml. Então, obtive essa concentração aqui de 0,75 miligramas por ml, que é a mesma coisa quando eu transformei a miligramas por microgramas, vou multiplicar por 1000. 1, 2, 3, que é 0,75 miligramas por ml, é a mesma coisa de 750 microgramas por ml. Pronto, aí vocês aplicam a fórmulazinha e obtêm o volume inicial que é necessário para cada uma das concentrações. Certo? Tudo bem, seu Naldo? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu destravar o áudio do seu Naldo para ele me dizer. Oi, professor. E aí, Naldo? Sim, eu entendi essa parte. Agora eu queria que você fizesse para 4 nessa mesma aí, só para ver como fica esse volume e também utilizar 750 miligramas do um valor alto, que aí é 75 miligramas. Quando divide por 100 fica próximo. Agora 750 dividido por 100 fica um valor muito alto. Eu queria ver essa possibilidade também.
750 miligramas. Se for 750 miligramas de paracetamol para dividir num balão de 100, quando eu vou resolver isso, fica muito alto o volume. Entendi. Pode por 7,5, né, Senado? Pronto. Quando a mãe ela é muito concentrada, é porque aqui eu estou fazendo os cálculos de diluição da matéria-prima. E para a matéria-prima, é fácil eu conseguir perceber que eu vou pesar essas quantidades aqui, 75 miligramas, né? E não 750 miligramas, é muita coisa. Só que um comprimido, né? Que aqui é o cálculo de diluição para matéria-prima, mas o cálculo de diluição para a forma farmacêutica acabada, realmente a gente vai ter algo bem mais concentrado, certo? Nesse caso, vou primeiro, que nem o Naldo pediu, fazer o cálculo para 4. Para a prova, seu Naldo, é simplesmente vocês pegarem isso aqui, de novo, 750 miligramas, ou melhor, microgramas por ml, vezes o volume inicial, vai ser igual ao 4, que é o que eu quero obter, microgramas por ml, vezes o balãozinho de 100, que é o que eu tenho lá no laboratório. Tá? Aí o volume inicial, do mesmo jeito. Mostra a imagem aí, professor. Não está aparecendo? Não. Aqui tá. Aqui tá também. Aqui Aqui também. tá também. Ah, Então, aí agora o sim. volume inicial Ok. vai ser o 100 vezes o 4, dividido pelo 750, que vai ser 100 dá 400, 0,53. dividido por 750, 0,53. 3333 ml. Tá. Mais uma vez. Da mãe, eu posso obter direto o balão 4, né, na 4, colocando esse valor aqui de ml. Mas é um valor muito baixo. Na prática, não é muito eficiente isso aqui, não. Melhor pegar a concentração de 12, que aí, no caso, a concentração inicial vai ser o que eu vou mudar. O volume inicial vai ser... O resto da regra vai ser igual. A única coisa que vai mudar é a mãe, que vai ser outra. Certo? Dessa forma, vocês podem fazer na prova desse jeitinho aqui. Só da mãe, fazer os cálculos na sequência e obter todas, como eu estou pedindo. Então, dessa forma aqui tá certo. Tá bom? Eu só quero que vocês entendam que na prática, para quem está realmente confeccionando esse método, isso aqui pode levar a erros, inclusive a invalidação do método. Tá? Ok, estou entendido agora. Foi entendido? Beleza. Agora, Para a prova, ficou fácil. Na prática, é que não é tão fácil assim. Basicamente é isso. Professora, Aí, para a matéria-prima, realmente eu vou ter uma concentração muito alta. Aqui, eu vou apagar. E teria uma mãe agora com 700, não mais do pó, e sim do comprimido, que eu não posso fazer nada quanto a isso. É realmente uma concentração alta e eu não posso fazer nada quanto a isso. Então, eu peguei um comprimido que tem 750 miligramas de ativo. Tá aqui, comprimido. Seu Naldo, o primeiro ponto que você pode fazer é, se eu triturar esse comprimido todinho, eu posso jogar ele todinho dentro de uma solução mãe de 100 ml e aí eu vou ter uma concentração alta. Posso. Mas e se eu triturar esse comprimido todinho e pesar dele uma concentração menor? Eu posso fazer isso? Posso. Não posso? sim. Aqui, você pegou um comprimido todinho, triturou, pegou o pó todinho que tu obteve e jogou dentro do balão de 100 ml. Mas eu posso triturar ele todinho, tá? E pesar só 100 miligramas. Assim fica Pesar mais... só 75 miligramas. Certo? O pulo do gato é isso aqui. Eu não preciso pesar o comprimido todinho e jogar no balão, não. Minha dúvida era essa daí, se eu tinha que botar o 750 Não todo, né? precisa. Que transformar, né, professora? É só você pesar menos. Assim como na matéria-prima. Tá bom?
Aí você faz a diluição, constrói a curva de calibração e é a mesma coisa. Na verdade, a gente vai ter, para esta solução diluída, um valor de absorbância, por exemplo, falta 1 minuto para acabar a aula, mas cada uma dessas absorbâncias me dão o valor de resposta para uma concentração específica, certo? Para 12, eu tenho uma solução de referência que absorve tanto, e para minha matéria-prima, se ele absorver menos, eu faço da mesma forma, a porcentagem. Ah, ele está com menos por cento do que ele está dizendo que está. Então, faz só aquela regra de 3 da porcentagem e vê a concentração real desse produto. Fica a mesma coisa. A questão aqui é só o quanto que eu vou pesar inicialmente. Tá bom, seu Naldo? Tá bem, agora ficou explicado. Eu não estava entendendo que eu pensei que tinha que pegar os 750 e diluir no 100 ml, aí fica muito alto. Aí fica muito alto, verdade. Matéria-prima, substância química de referência, que é o padrão analítico. O que é esse padrão analítico? É uma substância que eu compro que é atestada, certificada por algum órgão, dizendo que ela realmente tem 100% daquele ativo. Toda a indústria farmacêutica, no seu leque de produtos que ele desenvolve, vamos supor que ele desenvolve no seu leque de produtos com dipirona, paracetamol, ibuprofeno, hidroclorotiazida e hidroxicloroquina. Desses 5 produtos que ele trabalha, todos eles, ele tem que fazer controle de qualidade avaliando o doseamento deles. Beleza. Se ele precisa avaliar o doseamento de todos esses produtos para testar a qualidade, ele é obrigado, essa indústria é obrigada a comprar a substância química de referência de cada um desses produtos. Tá? A farmacopeia brasileira vende substâncias químicas de referência que são certificadas pela Anvisa, pela farmacopeia, de que ela é realmente 100% pura. Tá? Por que eu utilizo uma substância 100% pura para a construção da curva de calibração? Justamente porque a gente está querendo construir uma relação entre absorvância e concentração que seja a mais verídica possível, a mais confiável possível, certo? Então, a curva de calibração é feita com esta finalidade, para eu saber exatamente qual é a relação precisa entre concentração e a absorvância que ele deveria ter, tá bom? Então, a gente faz isso com SQR. Toda a indústria precisa ter o seu. Outro detalhe do SQR. A farmacopeia brasileira produz algumas SQRs, mas nem sempre o produto que eu vou desenvolver, por exemplo, hidroclorotiazida, eu acho que não é produzido pelo Brasil. Então, a gente compra, uma indústria farmacêutica vai ter que comprar essa SQR da USP, né, americana. Então, os Estados Unidos que vende a SQR daquele produto. E são caríssimos, 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 caríssimos. Vou interromper o áudio de vocês de novo, peraí. Aqui. Então, são substâncias caríssimas. Eu estou falando de uma quantidade muito pouca, tá? Um pendorfzinho, um tubinho deste tamanhozinho, com produtos de 10 mil reais, 15, 20 mil reais. Então, é muito caro. Uma indústria, para desenvolver mesmo esses produtos, ela investe muito alto, tá? Pronto. Então, comprei a substância química de referência da minha amostra e agora é que vocês vão entender mais ainda. Se o negócio é caro e eu tenho que construir essa curva de calibração padrão para os doseamentos dentro dessa indústria, eu vou querer usar o mínimo possível para fazer essa curva de calibração dessa coisa caríssima, certo? Então, eu vou ter que pesar algo. Então, vou desenhar aqui para vocês uma balancinha. Né? Desenhar aqui para vocês uma balança analítica. Isozinho da balança. E aqui a mesinha onde a balança está. Gente, balança analítica de precisão é aquela que consegue fazer um 0,2,
3 zeros depois da curva, sendo que o terceiro zero, obviamente, vocês já pesaram qualquer coisa dentro das aulas práticas de vocês e viram que esse último aqui, dependendo da qualidade da balança, ele fica variando muito. Então, você está falando de algo... Imagina, você quer algo mais preciso e mais fidedigno possível. Se eu pesar algo que a balança não me confia, não me confirma que é exatamente aquele peso, eu posso ter erros na minha medição, certo? Então, eu preciso pesar algo que tenha precisão. Então, eu vou utilizar essas duas casinhas aqui dessa balança analítica. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando você trabalha com espectrofotômetro, você precisa fazer concentrações para a tua curva analítica, tá? Para a tua curva de calibração, na ordem de na ordem de microgramas por ml, tá? Por ml. A ordem de microgramas por ml já estoura o equipamento de leitura de absortividade, tá? Então, como eu vou trabalhar nessas casas de microgramas por ml, mas eu trabalho com uma balança que me pesa em gramas. Ah, professor, é só você pesar 0,1 microgramas. Gente, que balança é essa? Que olho humano consegue pesar 0,1 microgramas? Não existe isso. E além disso, de eu não conseguir enxergar uma quantidade muito baixa para se pesar, eu preciso trabalhar nas casas decimais dessa balança de forma que ele não fique variando, porque isso pode representar erro na minha análise, tá bom? Então, a gente... depende da matéria-prima também, isso, tá? Mas vamos supor que se eu pesar 0,1 grama, é possível. Vocês já pesaram coisas nas aulas práticas de vocês. E eu sei que vocês já pesaram 0,1 gramas. Aqui, 0,1 já é uma quantidade bem baixinha para ser pesada, tá? Só que ainda assim, 0,1 gramas é uma quantidade que é possível, que não fica... Eu não trabalho com esse monte de variação, que a balança fica variando os números e eu não posso trabalhar com esse erro. Então, vamos supor que para essa matéria-prima que eu quero analisar, eu tenha pesado 0,1 grama e agora eu preciso diluí-lo para obter concentrações na faixa de microgramas por ml. Tá bom? No exemplo que eu coloquei em sala de aula, eu já fixei para vocês, se eu não me engano, para ser 6 microgramas por ml. O outro, 8. O outro eu botei 10. (12 microgramas por ml). (14 microgramas por ml). Vamos ficar só com esses 5, né? 14 microgramas por ml. Beleza. Então, eu fixei a escolha dessas concentrações. Assim, eu analista Laísa, eu sempre começo avaliando isso daqui. Por isso, pessoal, quando eu botei aqui em cima, matéria-prima, traço, substância química de referência. É porque a gente sempre começa fazendo testes com a matéria-prima para esses cálculos de diluição, vendo, vou começar aqui com 6, 8, 10, 12, 14 e vou ver qual é o resultado de absortividade que eu vou obter para aquela minha matéria-prima. Será que vai ser satisfatório? Pode ser que não. Eu tenho certeza que vocês fizeram o exercício que eu botei para vocês e viram que as absortividades elas estavam bem altas, estava dando valores de 0,8 a quase 1. O que significa isso? Que eu vou ter que refazer o pensamento dessa curva para encontrar concentrações que me deem uma absorvância mais ali no meio,
da absorvância entre 0 e 1, justamente para evitar erros analíticos, tá? E eu faço isso com a matéria-prima justamente para não gastar a substância química de referência. Aí fico fazendo com a matéria-prima, até chegar na concentração ideal, que a gente chama de faixa analítica considerada ideal. São as concentrações que eu escolhi que absorve realmente no meio do 0 a 1, e não lá em cima ou lá embaixo daquela curva de 0 a 1 de absortividade, tá bom? Tem que ficar bem no meio, e aí eu fico brincando até selecionar a concentração, que é a faixa de concentração utilizada para aquela análise. Quando eu determinar isso, aí sim eu posso fazer uma curva de calibração com a substância química de referência, tá bom? Mas vamos lá. Determinamos que queremos fazer com 6, 8, 10, 12 e 14 microgramas. Só que lá na balança eu só consigo pesar 100 miligramas. 0,1 gramas é a mesma coisa de 100 miligramas, tá bom? Então, o que geralmente a gente faz? Eu preciso desses 5 balões, porque cada um desses balões tem a concentração diferente, e cada um deles eu vou encher a cubetinha analítica e analisar no espectrofotômetro quanto que absolve. Então, eu obrigatoriamente vou ter esses 5 balões com as 5 concentrações que eu vou escolher para a curva. Mas antes disso, eu vou ter processo de diluição até chegar nisso, né? Então, tá aqui, 100 miligramas. O que eu posso fazer com ele? Esses 100 miligramas, vou colocar num balãozinho. Falei para vocês em sala de aula, vamos supor que na indústria só tem balões de 100 ml. 100 ml. Então, se eu pesei 100 miligramas num papelzinho e joguei dentro desse balãozinho de 100 ml, eu vou ter um balãozinho mãe. A mãe do processo de diluição, ela tem uma concentração de 100 dividido por 100 é 1 miligrama por ml. Não é? Só que eu preciso chegar nas faixas de microgramas por ml. Nas faixas de microgramas por ml. Sendo assim, eu tenho algo mais concentrado que eu preciso passar para mais diluído, tá bom? Então, ó, quem é o mais concentrado dessas concentrações todas? É essa daqui. Provavelmente, a primeira obtenção que eu vou ter vai ser para essa aqui, 14 microgramas por ml. E aí, para conseguir as outras, eu posso conseguir até por estes mais concentrados chegar às substâncias mais diluídas, que é como? É você pegar um líquido mais concentrado, e colocar mais água ou colocar mais solvente para conseguir chegar nos mais diluídos. A fórmula que a gente usa para determinar esse processo de diluição é essa, CV é igual a CV, que é o quê? Concentração inicial versus o volume inicial vai ser igual a concentração final versus o volume final. Então, aqui eu tenho uma solução mãe que está a 1 miligrama por ml. Então, vou botar aqui uma concentração inicial de 1 miligrama por ml. Eu vou ter. Outra coisa que vocês têm que atentar é o fato de que esse balão que tem 100 ml, eu vou ter que pegar um volume. Quanto menor a quantidade de ml eu pegar dele e colocar para mais água, mais diluído ele vai ficar. Só que eu também não posso me dar ao luxo de pegar 0,01 ml disso daqui, certo? Porque eu preciso de uma pipeta muito boa e quanto menos ml eu pegar disso,
mais erros eu posso estar levando para o processo de diluição. Vamos supor que eu sacudi isso, deixei uniforme, mas fui lá com minha pipetinha e peguei 0,0001 ml, bem pouquinho daqui para poder fazer o processo de diluição. Eu posso estar aumentando o erro se isso não tiver sido feito com o maior cuidado possível. Então, para evitar esse erro, eu posso simplesmente definir, não, eu quero pegar 10 ml disso, porque 10 ml é um volume alto, bom para se pegar, né? E não tão alto assim. Vamos supor que eu tenha pego 10 ml desse balão e vou colocar agora no segundo balão também de 100 ml versus 100 ml. Tá? Aí, assim, essa minha mãe, eu estou colocando em um outro balãozinho de 100 ml. E ele vai ter uma outra concentração. Que concentração ele vai ter? Façam esses cálculos aí no caderninho de vocês, que já me ajuda. Ó, concentração final deste segundo balão vai ser 1 vezes 10 dividido por 100, que é igual 0,1 miligramas por ml. Tá? Então, nesse segundo balão que eu peguei de 100 ml, eu vou ter uma concentração de 0,1 miligramas por ml. Gente, o que eu quero chegar é em microgramas. Toda vez que eu faço esses cálculos e coloco a unidade em miligramas por ml, o meu resultado obrigatoriamente tem que ser em miligramas por ml também. Só que agora eu posso fazer uma transformação, já que está um valor mais próximo de micrograma, posso fazer uma transformação de miligramas para microgramas, para os próximos cálculos só me dar respostas em microgramas por ml. Então, esse meu segundo balão de 100 ml, ó, tinha uma mãe, é o primeiro balão. O segundo balão aqui de 100 ml, ele está a quanto? 100 microgramas por ml. Não é assim? 0,1 miligramas. Sabendo que miligrama é igual a 1000 microgramas, então só transformar aqui, ó, 1, 2, 3. Só multiplicar por 1000, né? 1, 2, 3. 100 microgramas por ml é a concentração desse meu segundo balão. Pronto. Agora, com 100 microgramas por ml, eu já posso começar a pensar em diluições até chegar a 14, até chegar numa concentração determinada, tá? Vamos fazer isso? Vamos. Agora, eu vou pegar uma concentração inicial de 100 microgramas por ml. Vou multiplicar por um volume inicial, que agora é o que eu vou querer saber, para chegar numa concentração final de 14. Gente, eu estou chutando aqui que a partir dessa solução aqui, eu já vou poder chegar nisso daqui, mas isso daqui é uma análise que a gente tem que ser feita racional. Vamos ver qual é a resposta que ele vai me dar. Se for uma resposta possível de ser executada, a gente vai executar. Se não for, a gente vai ter que fazer uma outra diminuição disso aqui. Vamos lá. A concentração inicial, 100 microgramas por ml. Um determinado volume eu quero pegar já para colocar direto nesse balão aqui, que também, concentração final vai ser 14 microgramas por ml. E o volume final desse balão vai ser um balão de 100 ml também. Dessa forma, eu vou avaliar se o volume inicial que eu vou pegar disso aqui para já jogar aqui é um volume possível de ser pego, tá bom? Vamos ver esse resultado. Fica 14, já o que ele vai me dar
também é na unidade, na mesma unidade que eu uso. Vocês não podem errar isso, e eu já vi muito aluno errando. É colocar a unidade diferente aqui do restante do povo. Aí vai dar um resultado completamente errado. Tá bom? Então, o volume inicial que ele está me dando é 14 ml. Opa, 14 ml numa pipetinha graduada. É possível pegar? É. É uma amostra representativa? Pode me dar menos erros nessa quantificação? 14 ml é um volume muito bom de se pegar. Eu não vou ter que usar uma pipeta, aquelas pipetas, como é o nome daquelas pipetas da análises clínicas? Micropipeta. Eu vou estar aumentando o erro dessa minha análise, tá? Então, eu pego um volume bem representativo de 14 ml desse meu segundo balão e pronto, já jogo aqui. 14 ml disso, fechando o menisco, completando o menisco com o solvente que eu estou usando para essa análise, que pode ser água, dependendo da solubilidade do teu princípio ativo. Então, tu completa com 100 ml que tu vai ter a concentração que você queria chegar. 14 microgramas por ml. Obteve a concentração que eu queria. Opa, então 12 microgramas por ml é quanto que eu tenho que pegar? Gente, pega aqui da mãe também. Esse balãozinho aqui, se eu pegar 14 ml dele, eu obtenho já os 14 microgramas por ml nesse meu balão de 100. Então, é o mesmo cálculo que você vai fazer para 12. Eu posso simplesmente pegar 12 ml daqui e jogar para um balão de 100 ml que eu vou obter. Posso, da mesma forma, pegar 10 ml daqui e obter isso aqui, finalizando o balãozinho de 100. Posso obter isso aqui pegando 8 ml e isso aqui pegando 6 ml. São todos volumes plausíveis de ser pego de uma solução. São volumes bons para ser pego numa pipetinha graduada, tá bom? E aí finalizo com 100 ml de solvente, tá bom? Quem está no laboratório, na bancada de fato, imagine você, aqui você está usando 100 ml de água. Para água é tranquilo que você estaria usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 ml de água. Então, sem problema nenhum. Mas quem está na bancada, pode ser que ele esteja trabalhando com solvente que é tóxico, com solvente caro, tá? E aí pode ser que ele queira também pensar em usar a menor quantidade de solventes possível. Para isso, ele pode fazer com que esses balõezinhos aqui sejam balões de 25 ml, balões de 50 ml. Então, essa escolha, pessoal, ela é muito... Cada caso é um caso. Essa escolha ela é muito pontual. Mas vocês têm que estar aptos a saberem fazer o cálculo para qualquer tipo de situação. A importância total o objetivo final é conseguir fazer os cálculos de diluição para que você consiga chegar nas concentrações para a construção da curva. Mas os problemas que você pode encontrar no dia a dia do laboratório são inúmeros, inclusive esse, solvente tóxico, solvente caro, né? Enquanto de solvente. E aí, por isso, você teria que trabalhar com balões de 25 ml, balões de 50 ml, e aí cabe a vocês fazerem os cálculos da mesma forma que eu previ aqui no começo. Vou ter uma mãe com o valor que eu consigo pesar, uma diluição plausível para que ele gere as concentrações que eu quero chegar, tá bom? Ficou compreensível? Alguém tem uma dúvida? Pode ligar o áudio de vocês para perguntar.